TV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Em diálogo nós recebemos dois grandes convidados. Muitos pediram Sheikh Nur e hoje Sheikh Nur é o nosso convidado e também recebemos o líder Romão Lee. Para já, irei saudar os meus convidados, começando com Sheikh Nur. Sheikh Nur, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na tua TV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Saudações, Massango, a vasta equipa da TTV e também para o nosso colega do painel, Romão Lee. Saudações para ele e para todos aqueles que nos acompanham. Como ponto prévio, quero me prestar a minha solidariedade para o meu povo na província de Nampula, que está neste momento, depois do ciclone, a viver situações bastante difíceis. Eu quero fazer uma prece pedindo a Deus para que tenha clemência para a população da província de Nampula. Estamos a falar de Nacala Porto, estamos a falar de Nampula cidade, estamos a falar mesmo até a ilha de Moçambique, pela passagem do ciclone. Muitas famílias ficaram sem teto, perderam seus bens. Então, queria deixar uma mensagem de fortalecimento para que eles sintam neste preciso momento difícil a presença de Deus nas vidas deles e que eles orem sempre, procurem a busca de Deus, não desesperem, não desanimem, porque Deus sempre está com eles. E muito obrigado pelo programa, mais uma vez estar aqui. Muito obrigado. Sim, Sheikh, quando é que teremos o encerramento do Ramadã? Daqui mais 2 semanas, o Ramadã já vai... Quero estar no encerramento. Tá bom, não tem problema, está convidado e vamos fazer a questão de Massango estar lá. Já esteve no ID, também não será mal estar neste ID. Também ali, irmão ali. Líder também quer estar. O líder ali. Líder também quer estar. E também, então estão todos convidados aí deste painel. Vamos estar juntos. E muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o líder Romão Lee. Líder, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na tua TV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Saudações, Massango. Saudações a toda a equipe do programa Diálogo na TTV. Saudações também ao Sheikh Nur. Bons olhos te vejam, Sheikh. Também saudações aqui ao cameraman, nosso grande amigo. Me escapa o nome dele agora. E saudações também a toda a equipe do Exército Elite que já está acompanhando o programa. Bom, o meu ponto prévio está mesmo um bocadinho alinhado com uma citação que ontem foi deixada sobre Jesus, ele ter pecado. Bom, esta citação não é correta e também não tem rescaldo bíblico. É uma citação de facto que poderia eu dizer que é da teologia, da suposta teologia de atrevimento. Não é uma teologia confiável, em nenhuma fonte está plasmado isso, que Jesus ele pecou. Então nós não temos fontes que indicam isso. Então ao irmão cristão que falou isso ontem, peço-lhe que faça uma boa revisão. Eu por acaso vi argumentos que ele tentou trazer para tentar provar que Jesus de facto possa ter pecado, mas não há matéria sobre isso. Bom, para começar, uma pequena e minuciosa organização sobre isso. Quando se faz sacrifício para Deus, o sacrifício deve ser imaculado, ou seja, a ovelha não deve ter sequer um defeito, deve ser uma ovelha pura, totalmente pura e agradável. Quando Noé saiu da sua arca, ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus e Deus se agradou com isso. Dali Deus fez um pacto com Noé. E uma das citações que Deus falou foi que mais tarde ele iria oferecer para a terra uma aliança. Ali onde nós temos o arco-íris. O arco-íris, por acaso, é sinal do pacto que Deus está a fazer com a terra, que Deus nunca mais iria extinguir as suas criações. Então foi um sacrifício agradável. Temos também um sacrifício que
Abel fez para Deus e foi também um sacrifício agradável, mas também temos um sacrifício desagradável, maculado, que foi apresentado por Caim. Esse sacrifício não agradou a Deus. Então Jesus, ele também como ovelha que foi levado ao matadouro, não poderia ir ao matadouro com mácula, porque pecado significa mancha, significa mácula. Então não poderia Jesus ir ao sacrifício com pecado, tinha que ir completamente perfeito, sem nenhum defeito. Então, se Jesus ele fosse com mancha, com mácula, com pecados, aí o seu sacrifício seria irrelevante. Outro fundamento é que Jesus, só para poderem perceber, quando se entrega uma ovelha para Deus, nem sequer deve ter alguma deficiência. Quando os romanos quiseram partir as pernas de Jesus, eles não fizeram isso, porque depois constataram que ele já estava morto. Porém, partiram as pernas de Gestas e do Demas, mas de Jesus não partiram, porque por Jesus estava ali no sacrifício. Ele era a ovelha daquele dia. Então, essa doutrina que o meu irmão ontem apresentou não está muito correta. Ele, por acaso, tentou fundamentar aqui e acolá, mas ele não observou muito bem essa parte aqui das ovelhas de Jesus. Então, que Deus possa abençoar a todos e, mais uma vez, cumprimento aqui ao Sheikh Nur e shalom para os irmãos que nos acompanham. Obrigado, líder Romão Lee, obrigado, Sheikh Nur, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Já temos aqui alguns telespectadores conectados ao nosso programa de hoje. Nelson Brito diz o seguinte: boa tarde, Manuel Sanco. Já estou ligado a partir de Tete. Temos aqui o comentário de produtos de beleza que diz o seguinte: saudações, homens de Deus. Hoje o programa será uma bênção. Abraços também para o pastor Rui Mabunda. O Sheikh Nur não aceita ser chamado de homem de Deus, mas está bem, ficou aqui a mensagem. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, do Diego, que diz o seguinte: boa tarde, ilustre Maçanco, sempre ligado a partir de Johannesburg. Nosso muito obrigado. Temos aqui o comentário de Avelino. Boa tarde. Obrigado. Temos aqui outro comentário do Bento, que diz o seguinte: Mano Maçanco quer estar no último dia, no dia de comer. No momento de jejum, nada. Estou a jejuar também. Ainda bem que citou o termo jejum, porque é o tema proposto para o dia de hoje. Temos aqui o comentário da Menezes, paz e graça, mestre Maçango, ligado a partir de Maguanin. Abraços ao Sheikh Nuro. Temos aqui o comentário do Kenneth. Hoje fez uma boa escolha no painel. Issa Mateus, saudações mestre Maçango, saudações aos convidados, ligado diretamente de Sofala, Beira, ao melhor programa. Nosso muito obrigado. Ana Simone, boa tarde Maçango, boa tarde líder, boa tarde Sheikh, ligada, bem disposta. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, de Calção Teologia de Coragem. Está bem? James, boa tarde, delegado. Alex, boa tarde. Esta semana ainda não vi o pastor Mabunda, está bem? Próxima semana estará aqui no programa. Temos aqui outro comentário do Nicolau, que diz que o programa 2 promete. Vanice diz o seguinte: Deus o abençoe. Um dia o Sheikh Nur será cristão, não sei. Também vai comentar em torno disso. Temos aqui o comentário de João, que diz boa tarde. Bom, Sheikh Nur, líder Romão Lee, o tema proposto para o dia de hoje é jejum cristão islâmico. Valério, já podemos colocar aí o nosso tema central para iniciarmos com o nosso diálogo do jejum cristão islâmico. É o tema proposto para o dia de hoje. Peço para colocar, Valério, o nosso tema de hoje. Sheikh, o tema de hoje é jejum cristão e islâmico. Como uma pergunta prévia, qual é a principal diferença entre o jejum cristão e o islâmico, em termos de práticas e objetivos? Muito obrigado e obrigado mais uma vez pelo tema, porque é um tema pertinente, é um tema atual, que acho que todos têm interesse de aprender alguma coisa sobre aquilo que diz respeito ao jejum.
sejam eles muçulmanos, tal como aqueles que são cristãos. Quanto aos muçulmanos, o versículo do Sagrado Alcorão diz: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ó vós fiéis muçulmanos, foi-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito para os outros povos antes de vocês. Normalmente aqui os muçulmanos têm interpretado esse versículo nas suas traduções como os povos que nos antecederam. Estamos a falar dos cristãos ou judeus e cristãos. Só que também nós vamos a ter algum pouco de dificuldade em falar sobre os cristãos nessa situação, quando vemos que como é que é o jejum dos próprios cristãos. Eu principalmente gostaria de aprender como é feito o jejum dos próprios cristãos, se os cristãos tomam o jejum como algo, vamos lá dizer, como algo prescrito, como algo público ou individual. Gostaria de aprender um pouco sobre o jejum do cristianismo, porque o jejum do judaísmo é um contexto amplo, porque consegues ver ali a cultura judaica desde o princípio, com Moisés, com os outros, quase todo o Antigo Testamento ali, como é que era feito o jejum no tempo do Antigo Testamento. E depois vamos ali dos escolhidos de Deus, estamos a falar de Abraão, estamos a falar de Moisés, estamos a falar de Jesus, e todos esses num contexto, vamos lá dizer, judaico, né? O contexto ali era mais judaico. Então não sei mais o que aconteceu pós este, vamos lá, este jejum, podemos chamar cristão judaico ou judaico-cristão. Essa mistura aqui, como é que foi feita? Eu gostaria aqui mesmo, estou muito interessado para ouvir do líder Romão Lee algumas explicações sobre isso, que estão do mesmo jejum. Agora, para nós muçulmanos, o jejum, pelo termo, sabe que também é hebraico, tem algumas similaridades ali. A palavra diz tzom, né? Tzom significa jejum em árabe. Quase as letras são idênticas. É swaumu em árabe, né? Hebraico tzom. Então tem quase mesmas palavras ali, que significa privação de comida e bebida. Só que islamicamente a privação de comida e bebida e os desejos, podemos chamar aqueles desejos carnais, desde o pôr do sol ou desde o romper da aurora até o pôr do sol. Então esperamos também que no cristianismo, nós estamos a falar das três grandes religiões. Estamos a falar, tem jejum no judaísmo, tem jejum no cristianismo, tem jejum no islamismo. No judaísmo é muito assim fácil de sabermos o jejum do dia da expiação, de Yom Kippur, já conhecemos como é que é o jejum, mas eu especialmente tenho ainda muitas reservas sobre os cristãos, porque encontro duas partes. Encontro os primeiros com uma forma, no meio dos cristãos encontro aqueles que dizem que nós não precisamos mais de jejuar, porque Cristo foi o sacrifício. Então Cristo já sacrificou para nós, então o jejum já não é mais importante, já não é necessário, então não tem nada a ver jejuar, o jejum está no Cristo, aquela coisa. Mas existem outras correntes cristãs também, que vão no jejum. Estamos a falar o jejum da quaresma, né? Estamos a falar de outros jejuns que eram semanais. Podemos chamar os católicos, os protestantes. Ali há uma coisa que ainda não percebi bem para me posicionar sobre. Primeiro eu gostaria de ouvir a posição cristã atual, neste preciso momento, com o líder Romão Lee, ouvir assim uma posição no cristianismo. Mas no islamismo o jejum é calendarizado, né? Faz parte de um calendário do mês islâmico, que é o nono, né? Nono, oitavo mês do calendário islâmico. E a partir daí, os muçulmanos, sempre que esta data, este dia, este mês chega, os muçulmanos jejuam, né? De forma que eles fazem isso como um preceito religioso. Então, como uma forma de introdução, em primeiro lugar, estou com reservas, como o título está ali, jejum cristão islâmico. Antes queria ouvir, gostaria mesmo de ter uma ideia
se está-se na questão da divergência ou unânime, como é que é essa coisa? Muito obrigado. Sheikh Nur, em algum momento afirmou que existe uma diferença desse jejum cristão e islâmico. Olhando para esses dois grupos do cristianismo, qual é o seu posicionamento? O meu posicionamento, porque eu conheço mais o primeiro grupo. Tenho mais estudos sobre o primeiro grupo. Estamos a falar dos primeiros cristãos. Como disse, conheço mais por olhar que Jesus, né, viveu num ambiente judeu. Consigo ver ali os Atos dos Apóstolos, como é que foi a questão do jejum do noivo, na presença do noivo, aquela situação toda, que depois do noivo os seus discípulos poderiam jejuar, e como é que a igreja colocou aquela situação do jejum nos primeiros momentos. Agora, é uma situação que eu já conheço essa situação pelas pesquisas que faço, pelas buscas que faço, pelo conhecimento que busco ter. Agora, não sei da convivência que tive com cristãos aqui em Moçambique. Estou a falar já, estou-me a colocar mesmo em Moçambique. Em Moçambique já ouvi, por exemplo, chama-se irmão Felipe, né? Costuma dizer irmão Felipe. Já ouvi a dizer que esteve de jejum, né? Passou dias de jejum, aquela coisa toda. Já ouvi algumas pessoas a dizerem que vão buscar jejum por causa para adquirir, para obter, quer dizer, eu não queria dizer que as pessoas jejuam por obter algo em troca. Pode ser, né? Mas estou a falar de coisa mesmo material, porque já ouvi outras dizerem que jejuam para ter emprego, jejuam para ter uma orientação, porque, como adivinha, digamos assim. Elas fazem um jejum e esse jejum é para obter algo material, mundano mesmo, não é? E ouvi que os outros cristãos a dizer que jejum não é algo de troca. Jejum é algo de consagração da sua fé espiritual, não é? Para com Deus. Não é algo de troca, como as pessoas dizem, eu vou jejuar. E não sei também como os cristãos jejuam. Se jejuam quantas horas? Tem uma determinação. Eles se privam de comer e beber, ao mesmo tempo manter o contato sexual, essas coisas todas, a balada, essas todas as cenas assim de chilling. Eu não sei se é assim. Mas ouvi que existe jejum no cristianismo, mas como os contornos, né, desse jejum, como é feito, eu não sei. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o líder Romão Lee. Líder, biblicamente, o que é jejum e qual é a principal diferença entre o jejum cristão e islâmico, em termos de práticas e objetivos? Bom, vou ser específico. Em termos de prática, o jejum islâmico e jejum cristão tem a mesma doutrina, na verdade. Não tem assim muita distância. Agora, a diferença só vai se encontrar um bocadinho na celebração desse jejum. A maneira como um grupo celebra e como outro grupo celebra. Por exemplo, um grupo quando vai celebra ao pôr do sol, existem elementos. E também, por exemplo, no islamismo, a maneira como eles quebram o jejum, tem ali as suas ferramentas, e como eles abrem também o jejum, tem as suas ferramentas. Mas no final da jornada, tanto quanto o jejum cristão, assim como o islâmico, tem mesma dimensão. Todos nós buscamos aqui uma purificação. Por exemplo, existem aqui categorias que se cruzam. Então, por exemplo, hoje estamos num debate aqui. Há aspectos que, por exemplo, hoje, em respeito à comunidade islâmica, eu não posso citar, para também não tirar o cheque, se calhar, da sua personalidade espiritual. Então, idem comigo. Se eu também estiver em consagração, há aspectos que eu não posso ser dito, talvez podem tentar a minha conexão espiritual. Então, de maneira resumida, em níveis igualitários, quanto ao jejum cristão, assim como o islâmico, tem quase o mesmo propósito. Eu conheci na faculdade alguns colegas que regularmente faziam jejum quando chegasse o 9º mês do Ramadão. Ou seja, quando chegasse o 9º mês para o jejum, aqueles colegas, quando chegasse aquele período, eles se santificavam. Aquilo que na linguagem cristã nós chamamos assim, se santificavam.
há aspectos que eles evitavam, há conversas que eles evitavam. Em particular, me recordo que quando viessem ter comigo, eu procurava ter conversas com eles mais espirituais, conversas que não pudessem transgredir o espiritual deles. Então, idem também conosco. Agora, indo nas questões que o Sheikh colocou, eu considero essas perguntas justas. Eu considero as perguntas muito justas, e também uma coisa que o Sheikh citou, que por acaso me chamou bastante a atenção, que é de facto aceitável que ele está a perguntar. Porque aqui, na verdade, existe sim um grupo que diz que nós não podemos jejuar. Essa questão é relevante e já agora agradeço pela questão, Sheikh, porque tem muitos cristãos que precisam também perceber essa parte. Meus caros, primeiro para começar, nós, os cristãos, estamos intrinsecamente diretamente ligados ao judaísmo. Porém, existem aspectos adicionais na crença cristã que fazemos que o judaísmo não está a fazer. Porque aqui, para quem estuda um bocadinho sobre essa matéria, então está consciente que são três religiões. Temos a cristã, judaica e a religião islâmica. Depois tem o budismo, o hinduísmo, etc, etc, mais à frente. Mas nós, os cristãos, estamos intrinsecamente ligados com o judaísmo. Só que os judeus é que não estão ligados conosco. Não é por causa da doutrina e do mito de Jesus. Não é porque os judeus eles não têm ainda consciência sobre Jesus. Eles ainda revogam e não aceitam que Jesus Cristo veio. Eles ainda aguardam pela primeira vinda de Jesus. Enquanto nós aguardamos a sua segunda vinda. Por nós queremos que Jesus esteve no meio de nós. Para quem estuda a matéria de cristologia sabe do que eu estou aqui a falar. Então, existem cerimônias que plasmam a igreja. A primeira cerimônia, o Sheikh que falou sobre o Yom Kippur, que é o jejum dos judeus, e aquela cerimônia de celebração não está errada. Nós, os cristãos, também adotamos aquele tipo de consagração. Vejam, o que é jejum? Jejum, a começar, é abstinência total ou parcial de alimentos. É assim como esta palavra ela se traduz. Abstinência total ou parcial de alimentos. Significa que neste processo de consagração, havendo um propósito, o indivíduo pode jejuar parcialmente ou pode jejuar totalmente. Parcialmente. De maneira parcial, nós encontramos Daniel, que teve uma cultura do gênero. Ele jejuou de maneira parcial. E na sua consagração, há elementos que ele sacrificou, porém, tinha outros comportamentos. Mas no jejum total, encontramos Jesus, ainda que isso ainda seja discutível, no capítulo 4, versículo 2 de Mateus, ele fazia um jejum total. Subsidiu isto aqui. Isso é indiscutível. Na teologia pentecostal, alguns pentecostais não aceitam. Dizem que não, Jesus fez jejum parcial. Mas não é verdade. Jesus fez jejum total. Ele não comia e não bebia. Agora, eles, quando vão fazer a tradução, eles dizem assim, vejam no versículo 2, e por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Agora, como é que eles interpretam este versículo? Dizem porque aqui não diz teve sede. Se falta a palavra sede é porque então ele bebia água. Então, vejam que aqui é uma lacuna interpretativa. Então, mas aqui já temos aqui uma evidência que Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites teve fome. 2, temos Moisés. Moisés, quando ele vai no pico da montanha para conversar com Deus, não subiu ali com alimentos, não subiu com água, só foi lá e ficou conversando com Deus. Ele esteve também de jejum. Então, nós, os cristãos, por sua vez, por causa da adoção da cultura judaica, por isso que foram a perceber, até eu nos meus argumentos, tem períodos que eu faço argumentos, mas puxando a doutrina veto-testamentária, deixando a doutrina do Novo Testamento. É por causa disso. Então, porque por causa desta relação, porque a Bíblia Sagrada ela é progressiva e a revelação também ela é progressiva. Há coisas que não se cumpriram no Velho Testamento, mas se cumpriram no Novo Testamento. Há coisas que estão claras no Velho Testamento, porém não estão claras no Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento não testifica sobre o criacionismo, mas o Velho Testamento testifica sobre o criacionismo. O Novo Testamento não testifica sobre a segunda geração da criação de Deus, mas o Novo Testamento não fala disso, porém o Novo Testamento testifica. Então são essas matérias subsidiárias que vão gerar em torno da Bíblia Sagrada. Isso tudo para poder aqui firmar a natureza do jejum. Então, nessa adoção de cultura que nós temos, a cultura judaica, nós aqui, para o primeiro ponto, não é doutrina da igreja cristã, a igreja cristã tradicional não jejuar. As igrejas que têm a cultura de não jejuar são aquelas que se adaptaram face ao tempo.
Daniel capítulo 12, versículo 4 diz que nos últimos tempos o conhecimento seria maior. Então, existem igrejas que se adaptaram face ao tempo. Eles começaram a adotar uma cultura moderna, do tempo moderno. Primeiro fator, a ciência, por ser muito grande, hoje em dia se estuda que ficar sem comer é prejudicial. Que você não pode ficar sem comer, por exemplo, por 40 dias, ou não pode ficar sem comer por 3 dias, ou não pode ficar sem comer por 5 dias. Eles entendem isso como prejudicial à saúde. Mas vocês viram que na Bíblia Sagrada que Jesus ficou 40 dias, e eu falei que Moisés também ficou, até foram 70 dias, na verdade, Moisés, nem foram 40, porque ele depois desceu e voltou a subir. Não teve nem tempo de conversar. Mas isso é uma outra conversa. Então, reparem, no tempo moderno que nós estamos a viver nele, a ciência diz que não se pode fazer isso. Daí que, se eu for a perceber, incluindo por acaso, vou acabar falando um bocadinho com todo respeito, perdão, os irmãos do Islã aí, mas incluindo também, por exemplo, a comunidade islâmica também tem a mesma defesa, que é preciso que se regule a consagração. Você não pode, por exemplo, ficar aqui 24 horas de consagração. É preciso que se regule, por exemplo, na comunidade islâmica, quando vão se consagrar, eles primeiro comem alguma coisa, não é? Para depois abrir a consagração. É a cultura deles, e isso está errado. Não, porque até alguns cristãos também adotam a mesma cultura. Que fique claro. Então, para dizer que aquelas igrejas que dizem que não se pode jejuar são aqueles que se adaptaram face ao tempo moderno. Segundo aspecto, são as mesmas igrejas que, se for a perceber, são aquelas igrejas que nós chamamos de igrejas coach. Essas igrejas coach, que são igrejas de fundo preto, se prega graça. Você pode estar naquela igreja e encontra irmãos só de camisa interior, com chapéu, estão de dreads, eles vão nas calças rasgadas. Aquelas igrejas são as que mais têm muito essa cultura de adotar essa cultura aqui. Então, demais conversas iremos desenvolver ao longo do debate. Líder, temos aqui a questão da Ana Simone. Mas, Sango, tanto o cristão, tanto os muçulmanos jejuam, mas as bênçãos caem mais para os muçulmanos. Por quê? Líder Ramon. Bom, essa questão, vamos dividir 50 por 50 aqui. O Sheikh também vai ter que responder essa parte das bênçãos cair mais sobre eles. Mas é uma pergunta provocativa também da Ana. É uma pergunta bem interessante ao mesmo tempo. Vamos dividir aqui 50 por 50. Eu vou falar 50% e o Chico também vai concluir na parte islâmica. Mas é o seguinte, cada um, na verdade, conhece o seu propósito. Eu não acredito que sejam todos os muçulmanos que jejuam que saem ali muito ricos. Cada um tem o seu propósito, com certeza. Então, eu quero crer que existe um grupo de islâmicos que, ao jejuar, não recebem tanto quanto os outros, mas já que eles recebem tanto quanto, assim como os outros. Do mesmo jeito também que dentro do cristianismo, existem aqueles que têm a cultura de jejuar semanalmente, quase todos os dias, mas eles não recebem quase nada. E tem aquele que talvez só jejua uma vez ao mês e Deus o responde. Tem muito a ver com o propósito que Deus tem naquela pessoa. Porque o propósito, na verdade, é que é fundamental. Para concluir, Ana, veja, por exemplo, este fator. Se Deus perceber que Ana, ao receber um carro, vai se desviar, então, mesmo que você jejue, Deus não te dará um carro. Porém, vai lhe garantir suplementos necessários para que você não sofra tanto ou não ter um carro. E por que Deus vai dar os irmãos do islamismo? Eles não vão se perder, eles não vão se desviar. Não, É só o cristão que vai se perder. Não, conforme eu havia dito, existe aqui existe aqui um grupo. Eu expliquei aqui, eu disse que eu não acredito que seja, por exemplo, todos os islâmicos que são abençoados de maneira equitativa. Não é possível, não existe isso. Eu tive colegas na faculdade que eram muçulmanos, que andavam a pé o dia todo, mas também na sala ao lado há colegas que vinham de altas máquinas, mas todos vão para o mesmo Allah. Estão a perceber? Então, isso Deus, ele trabalha conforme o coração de cada um. Deus sonda corações. Então, de acordo com o coração de cada um tem a sua bênção. Há quem, por exemplo, com 30 anos já tem uma vida bastarda. Há quem com 30 anos ainda nem começou a viver. Obrigado, líder Ramon. E Sheikh, comentários em torno dos pontos. Muito obrigado, o líder Romão Lee. Eu agradeço bastante pelo reconhecimento e pela gentileza de nos colocar sempre num debate mais apropriado ao momento de que estamos de jejum. Muito obrigado, agradeço por essa consideração e pela
onde citou também por outros colegas da universidade. Agora, também vou concordar com ele na parte que ele diz sobre a questão da questão de ser abençoado. Acredite, quem quiser, muçulmano, eu acho que somos mais pobres do que os cristãos. Eu acho. Os muçulmanos. Eu acho que somos nós. Mas chiques. Não, Mas Sheikh Nur, não. Vamos ser honestos. Sheikh Nur, vamos ser Não. honestos. Em termos- Os em muçulmanos são mais pobres. Porque vais ver que os países cristãos são mais ricos, são mais desenvolvidos. Quais Se são você esses- encontra quais são países, esses por países? exemplo, países cristãos, vamos a falar da Dinamarca, estamos a falar da Holanda, estamos a falar dos Países Baixos. Países onde você vê ali uma democracia bem feita, aquela coisa toda. Mas o que eu queria dizer é que em momento algum, islamicamente, não existe uma ligação entre fé e materialismo. Não tem. Se ela está a olhar que o nosso jejum está ligado ao materialismo, ela está enganada. Porque se for para mostrar muçulmanos que vivem na miséria, existem muitos, mas que até são mais dedicados religiosamente do que outros muçulmanos. Então, a questão de colocar o teu nível de entrega religiosa e a tua fé não tem nada a ver, e até o estado material não tem nada a ver. Há pessoas que pensam isso. Vocês, estou-vos a pedir, vocês aí que pensam que os muçulmanos, porque rezam 5 vezes, porque não sei o que, por isso são ricos, são não sei o que, tirem isso da cabeça, isso aí. Isso tem a ver com questão que os muçulmanos, assim por natureza, são pessoas que gostam, têm uma cultura de trabalho diferente, simplesmente isso. Gostam de trabalhar, gostam de ir buscar as coisas, não sei, independentemente se reza ou não reza, às vezes. E os Mas cristãos é uma questão, gostam de trabalhar? é uma questão, tem a ver com a cultura. Há cristãos, por exemplo, como eu já disse, isso é, Deus não fez as coisas aqui neste mundo para mostrar que estou com este e não estou com este. Se você querer olhar por este lado, há de encontrar no lado cristão coisas muito que os muçulmanos não têm. Se vais encontrar no lado dos muçulmanos, vais encontrar coisas lá que os cristãos não têm. Então isso aqui, como ele diz, 50-50, não tem nada de dizer que os muçulmanos são mais assim, não tem nada a ver, tira isso da cabeça, porque nós não estamos a jejuar para ser ricos, ou para ter taco, ou para não sei o que. Isso aí, acho que é numa igreja aí que diz, em nome de Senhor Jesus, vai te abençoar, você vai ter carro, você vai ter moto, você vai ter 2 mulheres, se você quiser. Então, isso aí é lá. Nós não somos assim, não fazemos isso aí. Nós não somos esses que fazem troca, né? Porque você não há de conseguir. Nós fazemos isso por uma obrigação que temos de fé. Que nós temos mais para dar para Deus do que tem Deus para nós. Porque nós já recebemos muita graça de Deus do que nós damos a Ele por agradecimento ou por louvor. Então, tira isso aí, isso coloca numa outra igreja que não quero falar o nome aqui, que chama as pessoas para irem ficar ricas, tem coisas assim, isso é lá. Então, mais outra coisa que tem a ver com o nosso jejum, como disse também o líder Romão Lee, o nosso jejum, quer dizer, nós temos aquele período que tem a ver com o rompimento da aurora, né? E até o pôr do sol. E nós, quando vamos a fazer a quebra do jejum, fazemos a quebra do jejum com aquilo que nós temos como alimento. Foi nos dito. Em primeiro lugar, água é a primeira coisa. Por diferença, isso aí tem a ver com a questão de, vamos lá dizer, temperatura. Coloca lá isso no deserto, por exemplo. Num deserto das Arábias, por aí em diante. A sede é bastante. E hoje, com o desenvolvimento que os árabes têm, encontras lá, por exemplo, que eles têm ar-condicionado em todos os lugares, até no meio, quer dizer, até onde é que chama? Na paragem de chapa. Lá tem ar-condicionado. Quer dizer, em todo lugar eles colocam ar-condicionado, não por luxo, porque é deserto. Então, água é essencial. E uma fruta que é abençoada para nós chama-se tâmara. A primeira coisa que a pessoa deve comer quando for quebrar é a tâmara, porque a tâmara tem tudo que o organismo precisa naquele momento. A pessoa passou o dia sem comer
e a partir da primeira coisa que ele vai ter ali é a tâmara. E quando come a tâmara, ele consegue equilibrar-se. 2, 3, 4 tâmaras consegue equilibrar-se. E hoje já temos tâmaras aí por todo Moçambique. Isso é uma bênção. Então, faz-nos bem e conseguimos. Agora, existe uma outra situação que outras pessoas não podem conseguir. Se colocarmos esse jejum, por exemplo, por isso eu estou a repetir, existe aqui uma situação que ali a liderança cristã precisa de explicar. Se tu olhas para aqueles que jejuavam, não sei se vai recitar o versículo, acho que está no Mateus, o jejum dos hipócritas. Acho que está no Mateus, Lucas, jejum dos hipócritas. Aqueles que viviam a mostrar que eles estão de jejum, porque ficavam arrastos, mostravam aquela cara de pena, se deixavam ali. Porque tem outro contexto que tens que olhar para este versículo. É um deserto. Ali a temperatura está a bater 50, 49. Então, ali, quando Jesus diz para eles, para os seus discípulos, para não fazer o jejum dos hipócritas. Aquele jejum dos hipócritas é jejuar e estar a tirar a língua para fora. E estar a mostrar que você está aí a fazer aquelas coisas. Nós estamos de jejum sim por causa do calendário. Há pessoas que nem estão de jejum, sendo muçulmanas até por várias situações, por doença. As mulheres que estão no seu estado. Tem outros que não estão, mas podes não saber que eles estão de jejum. Como o próprio coisa também diz, que o Pai irá recompensar o jejum secreto. Jesus estava a chamar para um jejum que fosse secreto, que fosse entre você e Deus, né? Deus ia saber que você está de jejum, mas sempre o objetivo é mostrar que nós estamos a fazer isso para uma satisfação, para agradar a Deus e não para estar a mostrar que estamos aí a rasca, não sei o quê. Agora, tem outra coisa também que tem a ver aqui com a questão da alimentação. As pessoas vão colocar muito alimento no momento de quebrar jejum. Isso não é uma questão de orientação, é uma questão de povo para povo. Se tu chegas nos muçulmanos, né, que gostam de fazer, as mulheres normalmente, culturalmente gostam de colocar ali variedade de comida no momento de quebrar jejum, isso é uma questão de cultura, de povo para povo. Mas a ordem é de que primeiro, quando alguém estiver de jejum, quando for a quebrar o seu jejum, a primeira coisa que deve tomar é a tâmara. Se não tiver a tâmara, água, porque isso ajuda para o próprio organismo. Muito obrigado. Sheikh, o jejum no islamismo é mais perigoso do que no cristianismo? Eu, como disse, tenho dúvidas ainda de falar sobre isso, porque no cristianismo eu conheço pouco, conheço muito pouco, porque ainda não tenho bases assim sólidas para eu dizer como é que é o jejum no cristianismo. Sim, mas o líder deu alguns exemplos. Por exemplo, é comum ouvir alguns cristãos afirmar que não, amanhã vou jejuar, não vou falar com ninguém, não vou estar em casa trancado. Outros dizem, não, amanhã não vou comer. Como é que olha para isso? Esse jejum, biblicamente, eu olho como o jejum do hipócrita. Biblicamente, porque não foi isso que foi dito lá. O que foi dito lá é quando jejuares, laves a cabeça, depois laves a cabeça é o quê? E o rosto, para mostrares que não estás assim, que não precisa dizer a ninguém se vai jejuar para coisar, todas as coisas aí. Isso aí é publicidade. E é isso que lá em Mateus também, né? Jesus ainda continua a condenar esse tipo de jejum. Então, os cristãos, o que me leva a ter dúvida como é que eles fazem. Eu não sei, por exemplo, o período de tempo. É determinado ou não é determinado? É parcial ou é completo? Ainda não sei. Porque cada um vai fazendo aquilo que ele acha. Por exemplo, eu posso sair das 8 até as 12 horas dizer que estava de jejum. Mas estavas de jejum, fizeste o quê? Para mostrar que está de jejum? Nada, não fez nada. Então, ainda queria ouvir com os líderes cristãos, por exemplo, a diferença que eu podia colocar, o que me coloca a mim numa situação de não poder entrar muito em detalhes, é não saber como é mesmo.
como é? Começa de que horas para que horas? É uma coisa que tu podes programar ou não? Eu, como está a dizer, eu vi irmão Felipe naquela vez, que eu fiquei de jejum, né? Eu digo irmão Felipe como ele diz, gosta de ser chamado, não é assim? Ele diz que gosta de ser chamado irmão Felipe. Eu já ouvi ele dizer que eu fiquei de jejum. Então, e o jejum dele, ele exaltou muito aquele jejum. E eu gostaria de saber um dia com ele, com o outro, como é que é esse jejum. Eu sei que os apóstolos, por exemplo, lá no Atos dos Apóstolos, os apóstolos fizeram jejum para muita coisa, para buscar orientação, para buscar certas decisões que eram importantes para a igreja. Eles tiveram que entrar de jejum. Então, o mundo cristão atual que nós estamos a viver aqui em Moçambique, eu tenho dificuldades das nossas irmãs que nos assistem aí, os que nos assistem, saber como é que é o jejum. Eu gostaria mesmo de ouvir alguém nos dizer aí como é que costuma jejuar, como é que costuma fazer quando jejua. Porque a dieta, né? A greve de fome, jejum sem oração não existe. Tem que saber isso. Jejum, biblicamente, e seja dentro do Alcorão, jejum sem oração não existe. As pessoas jejuam e oram. E quando a pessoa jejua e ora, está se consagrando. É o tempo que ele faz para adquirir mais tempo com o seu Senhor, com o seu Criador, para dar controle ao seu próprio espírito e à sua alma na total entrega àquilo que é a vontade do Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o líder Romão Lee. Líder, como é que faz jejum? Bom, a começar primeiro em Atos capítulo 27, verso 33, 34, Paulo, ele deixa ali uma citação, que ficaram 14 dias em jejum. Depois ele diz, é bom se alimentarem para que não tenham problemas de saúde. Paulo deixa essa recomendação. Como é que nós, os cristãos, fazemos jejum? Importa lembrar que essa deixa que eu vou deixar no universal. Existem algumas congregações que têm suas doutrinas, que sabe-se lá onde eles tiraram. Não sei, eles foram arranjar não sei aonde. Mas a deixa que eu vou deixar aqui, metade dos cristãos fazem o que eu vou falar aqui. Ao começar primeiro, nós, os cristãos, não seguimos um calendário específico. Não temos assim uma agenda. Porque nós entendemos que todos os dias são de adoração para Deus. É o primeiro fundamento e primeira lei que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Que todos os dias são importantes. Segundo, quando vocês fazem leitura de Lucas, com certeza já se depararam com um caso em que o povo ali questionou, os fariseus questionaram o porquê dos discípulos de Jesus não estarem jejuar. E Jesus respondeu que eles, por enquanto, não precisam disso, porque estão com o noivo. Quando o noivo lhes ser tirado, aí eles vão ter que jejuar regularmente. Então, e por que os fariseus eles reclamaram? Por acaso o Sheikh falou um bocadinho dos fariseus, falou muito bem, quando citou Mateus 23. Os fariseus, eles tinham cultura de ostentação, aquilo que chamam de religiosidade. Eles querem serem vistos a todo custo, que eles são espirituais. E Jesus, em Mateus capítulo 23, faz exatamente uma dura repreensão a eles. Primeiro, os fariseus, eles viviam numa comunidade, ou seja, viviam perto um do outro. Aquilo era muito espiritual para eles. Segundo, os fariseus, eles tinham uma piscina de purificação, chamada mikvah. Naquela piscina ali era para eles que são os santos. Terceiro ponto, os fariseus tinham cultura de, em todas as sinagogas onde houvesse maior concentração de gente, paravam e faziam as suas rezas ou as suas orações. Era a cultura dos fariseus. Então, os fariseus, tudo quanto eles fizessem, o seu propósito era para que os outros os vissem, que eles estão a fazer algo espiritual. Então, enquanto eles jejuavam, tinham a cultura de fazer parecer que estão de jejum. As pessoas tinham que saber. Quando eles fossem orar, eles tinham a cultura de fazer parecer que estão em jejum, que estão em oração. Vejam, na parábola, há uma parábola que fala sobre o publicano e o fariseu. Se vocês analisarem a oração do publicano, ali é uma oração onde ele se humilha.
ele se coloca para baixo, assume seus pecados. Porém, o fariseu ali, ele se gaba, ele se exalta, ele é o tal, o mais espiritual de todos. Então, Jesus, como rabino, como mestre, ele já começa justamente a fazer correção desse comportamento dos fariseus. Essa é a razão de nós termos muita doutrina que vai começar a limitar aqui algumas coisas, como, por exemplo, o jejum. Jesus, por causa do comportamento dos fariseus, diz que vocês agora, ao invés de estarem aqui a ostentar, façam isso em secreto, vosso Pai saberá. Quando vocês forem orar, façam isso em secreto, vosso Pai que está no céu saberá. Não precisam aqui andar aqui a exibir que vocês são super espirituais. Os fariseus chegavam a orar 18 vezes ao dia, porque eram exibidos. Aquilo ali não era espiritualidade. O comportamento dos fariseus era tão crasso, mas tão crasso, que Jesus chegou a dizer o seguinte: olha, aquilo que eles vos ensinarem, prestem atenção, mas não façam o que eles fazem, porque eles têm um comportamento diabólico. Este mesmo grupo aqui, que em associação com a corte romana, juntamente com os saduceus, escribas ali, é um grupo inteiro que, em níveis de cálculo, nós calculamos que são 666 homens que foram ao encontro de Jesus. Esse grupo aqui conspirou para que Jesus fosse crucificado. Então, este grupo aqui, e por que persegue Jesus? Perseguiam Jesus porque Jesus, ele vinha contra as suas normas, os seus costumes. Jesus corrigia. E no tempo de Jesus, Jesus ficou o mais popular e eles menos populares. Pessoas seguiam a Jesus. Então, esta é a primeira ordenança do porquê Jesus aqui eliminar também seu comportamento de nós temos que jejuar em secreto. Então, a igreja cristã depois adota esse ensino do mestre. Agora já estamos a adotar já o ensino de Jesus, não o ensino dos fariseus. No ensino dos fariseus, eu já vi neste programa aqui mais de 100 vezes de jejum neste programa. Mas nem o Massango desconfiou, ninguém desconfiou, nem todos os meus colegas aqui nunca desconfiaram. O líder Romão Lee já fez aproximadamente 100 programas de jejum. Muitos programas que eu venho aqui, todo jejum. Muitos deles que eu venho aqui. Hoje também está de jejum? Batemos água aí fora aí. Só estou evitando bater aqui água porque está o Chico está de jejum. Só estou evitando por causa disso. Batemos água aí fora. Só estou evitando agora por causa do Chico está de jejum. Mas estou a evitar. todos os debates que discutiu com o Sheikh Nur, estava de jejum, líder. Não todos, mas a maioria dos jejuns, aliás, dos programas que eu tenho participado, eu vim de jejum. Porque vem sempre a calhar enquanto estamos de jejum, nós lá, na nossa organização, sempre vem a calhar quando está na nossa agenda de jejum. Então, isso é algo muito normal, mas nós não revelamos. Agora, no meio de nós, existem sim cristãos exibidos que ainda adotaram o comportamento dos fariseus. E tendo eles adotado o comportamento dos fariseus, eles se exibem do mesmo jeito que eles também têm aquele comportamento de se exibir que eles oram muito. Irmãos. Líder, bom, acabo de receber uma informação aqui que temos que interromper um pouco para fazermos uma transmissão. Bom, vamos interromper um pouco, Sheikh, e vamos... Valério, é isso, né? Vamos interromper um pouco para vermos a transmissão. Irmãos, então não é agora? Dando continuidade ao seu fio de pensamento, por favor. Então, nós, os cristãos, agora já indo para os cristãos reservados, aqueles que cumprem as ordenanças. Nós, os cristãos, quando chega meia-noite, no calendário universal, não é? Quando chega meia-noite, nós, chamamos de propósito. Quando temos propósito de jejum, às 0 horas, 0 e 0 e 0, nós desvinculamos de tudo quanto seja secular. Então, existem igrejas que seguem o que eu vou falar aqui. Primeiro, desligamos os celulares. Segundo ponto, não metemos mais água na boca. Não comemos absolutamente nada que seja alimento. E no nosso propósito, quando nós abrimos o jejum naquela hora das 0, falamos para Deus que este propósito
tem duração de quantas horas? Se tiver duração de 15 horas, naquele período de 0 horas estamos a abrir o jejum, então o jejum vai estender-se até 15 horas. Se tiver de meia-noite, de 24 horas, o jejum começa às 0, vai terminar outra meia-noite. Dentro desse intervalo, nós não comemos, não bebemos, nos santificamos e, sobretudo, o nosso rosto não resplandece que estamos de consagração. Procuramos, sobretudo, ocultar essa parte, mas nos reservamos. Por exemplo, na minha organização, quando nós jejuamos, nós fazemos em grupo, ficamos no mesmo local, nós não temos a cultura de sair. Essa é a razão de algumas consagrações podem calhar meio de semana. Só saímos quando são atividades altamente importantes. Por exemplo, tem dias que eu recebo o convite para ver o programa. A gente cumpre essa agenda. Mas em consciência de que estou em purificação, estou de jejum. Então, vou me desvinculando de muita coisa que seja negativo. E o telefone também procuro evitar, porque o telefone também é uma bênção, mas também o telefone é um problema. Então vamos evitando. Então, de maneira resumida um bocadinho, porque ainda temos muito tempo, nós os cristãos andamos em consagração dessa maneira. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que todo cristão que jejua tem um propósito. Por exemplo, existe aquele que jejua para que Deus lhe dê uma oportunidade de emprego. Ele faz isso crendo. A Bíblia Sagrada cita em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Depois a Bíblia cita, clame a mim e eu responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não tem conhecimento. Obrigado, líder Romão Lee. Passa agora para o Sheikh Nur. Não, temos que gerir tempo. Sim, deixa eu só terminar. Nesse momento Não, nós deixa eu iremos terminar. interromper Sim, para deixa eu terminar. fazermos uma transmissão. Então, nesse versículo que eu estou aqui a citar, significa que nós temos que fazer jejum, mas em total fé, em total crença. Não havendo crença, então não temos como ter resposta daquilo que estamos a pedir. Obrigado, líder. Sheikh, comentário em torno dos pontos levantados. Respondendo à questão do Inácio, do Ivan Inácio. Boa tarde, Mação. Estou ligado diretamente de Chibouto. O programa está bom, ou melhor, bom debate. Minha parceira é muçulmana e eu sou cristão. Ela diz que quando está de cólicas não pode jejuar. E gostaria de saber do Sheikh Nur o porquê. Não percebi bem. Eu não percebi. Eles querem saber sobre se está com vontade de cólicas, pode jejuar. Ok. Em primeiro lugar, para responder isso, está em Chibouto, né? Sim. Muito obrigado. Tenho ido a Chibouto. Parabéns aí para a nossa comunidade aí em Chibouto pelo trabalho que tem feito. E quanto à questão é que a mulher, quando está de cólicas, ainda não caiu, não deixou o seu período, ela mantém o jejum. Até o seu período descer, aí ela deve interromper o seu jejum. Mas só quando são aquelas dores cólicas, sentimento, não. Mantém, continua o seu jejum até que o seu período venha a cair. Isso significa que quando uma mulher está de período não pode jejuar? Não, já não pode. Não pode? Já não pode. Por quê, Sheikh? Porque está impura, né? Está impura, mulher. Está impura. Nesse momento ela está impura. Mas, Sheikh, peço para segurar. Líder Romão Lee, no cristianismo, uma mulher quando estiver de período pode jejuar? Isso varia de igreja em igreja. Varia. Há doutrina, há igrejas que não aceitam, mas há igrejas que aceitam. Na sua igreja? Na minha igreja eu não tenho igreja ainda, Massambu. Eu só tenho um grupo só. E eu não coloco limites. Sim, na sua opinião. Não, eu não Sim, líder, na sua opinião. Estou a responder, Massambu. Estou a dizer que eu não coloco limites. Quando a pessoa quer estar com Deus, eu não limito a pessoa. Obrigado, líder. Sim, devolvo a palavra ao Chico. A questão do... Nós temos uma situação dentro da religião que eu vou usar o termo, chama-se tauqifia. O termo é tauqifia. Tauqifia significa que algo que já foi pré-estabelecido. Não se deve acrescentar, nem se deve diminuir. E a componente de tudo que tem a ver com a questão religiosa dentro do Islã é tauqifia. É algo que já foi pré-estabelecido desde lá até hoje e vai continuar assim. Então, a outra coisa que tinha que colocar aqui, eu agradeço muito
e considero que aprendi um pouco sobre esta parte, que já sabia um pouco sobre isso, da questão do tempo em que o jejum tem que perdurar dentro das próprias pessoas. Então, a partir daí, nós, como muçulmanos, já, pelo menos eu, né? Porque eu tinha esse lado que recebia sempre, de que o jejum dentro da nossa religião, ele foi colocado conforme também foi colocado para os outros povos. Só que cada povo teve um jejum conforme a sua... Não tiveram todos os povos os mesmos jejuns. Os judeus, mesmo dentro dos judeus, existiram aqueles jejuns de 40 dias, existiram jejum de um dia, existiam jejuns de 7 dias. Então, cada um ali tinha formas diferentes de fazer jejum. E mesmo esses povos que vieram, nós aqui ouvimos também na questão que houve da divergência acadêmica aí, bíblica nesse caso, sobre a questão do jejum de 40 dias e 40 noites de Jesus, e teve fome. Alguns pensam que, por exemplo, teve fome porque não comia, só comia, não bebia, bebia, mas não comia, por isso só teve fome. Porque ele não podia ter sobrevivido num deserto escaldante, com aquele calor todo, 40 dias e 40 noites. Mas isto é uma questão que varia de cultura para cultura. Nós estamos a colocar o jejum de Jesus num contexto judaico. E esse contexto judaico aí tem sua forma de ser avaliado e ser analisado. Ao passo que quando entras, por exemplo, para a Arábia Saudita, já no tempo do islâmico, o jejum já era feito antes. Era feito de uma forma atabalhoada, mas era jejum. As pessoas jejuavam, no primeiro os árabes tinham essa cultura de jejuar, mas de forma desorganizada. Hoje vamos terminar um pouco cedo. Estamos para fazer uma transmissão do lançamento do Agostinho Vuma. Podemos marcar um outro dia para darmos continuidade com o nosso debate de hoje? Não tem problemas, não tem problema. Sim, uma mensagem, Sheikh, para todos que estão a acompanhar o nosso programa. A mensagem queria primeiro endereçar para os meus irmãos em Nampula, nesse preciso momento que estão a viver uma situação difícil. A mensagem é que Deus vos conforte, Deus esteja convosco, e inna Allaha ma'as sabirin. Essa é a primeira coisa. Depois, tenha um bom Ramadã. Obrigado, Sheikh. Líder, em 10 segundos, por favor, vamos ter um outro dia para avançarmos com o nosso É o segundo programa que somos interrompidos. Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado, Maçã, também. Mais uma vez, Free Jejum, o Sheikh, que Deus abençoe a todos. E a minha equipe também. Tânia também está em direta pregadora. Que Deus abençoe também ao meu amigo Carlos Maombi. Benção sobre benção. Obrigado, líder Romão. Obrigado, Sheikh. Gostaria de pedir sinceras desculpas aos nossos telespectadores e dizer que logo a seguir vamos transmitir o lançamento do livro do Agostinho Vuma, e nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus